Ó, a fase do Atlético não é nada boa, hein? O Atlético está pertinho da zona do rebaixamento. Teve protesto da torcida. Monique Vilela, o time não jogou, mas teve uma semana bem tumultuada, né, Monique? A semana não teve jogo, viu, Osmar? Mas foi movimentada no CT do Caju por algumas situações. Uma delas, obviamente, o trabalho intenso de Lúcio Gonzalez para preparar esse time para o compromisso contra o Corinthians na próxima quinta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. E precisa, né? O Atlético não vence há 9 jogos seguidos na competição, proximidade com a zona de rebaixamento, e é o que sobrou. Não tem mais Sula, não tem mais Copa do Brasil, e por causa disso o Furacão precisa de uma vez se recuperar na competição. Tempo para trabalhar o Lúcio teve. Vamos aguardar para ver qual vai ser a formação do time, porque ele ainda não escolheu, até porque depende de Thiago, Heleno e Pablo, que ainda estão voltando gradativamente de dores musculares e devem, a partir desta segunda, trabalharem com o elenco atleticano. E o movimento não foi só esse também não, viu, Osmar? Teve sim protesto da torcida do Atlético, cobranças, como vocês podem ver nas imagens. A gente acompanhou esse protesto, que foi no sábado pela manhã, na frente do CT do Caju, mais de 1 hora. Os torcedores ficaram lá na frente, enquanto o elenco trabalhava dentro do CT, protestando contra a diretoria, contra os resultados, enfim, um ano de centenário que, por enquanto, para a torcida não está sendo dos melhores. O Atlético, sim, foi campeão paranaense, mas caiu nas Copas e briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Bom, protesto feito, que vem a semana, né? Ainda são 3 treinamentos antes da partida contra o Corinthians, fora de casa, 2 jogos fora, contra o Corinthians e também contra a equipe do Fluminense. Um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Esse jogo do Flu é lá ainda do primeiro turno atrasado, que finalmente a CBF marcou, e vamos ver se o Atlético vai conseguir pelo menos pescar, né, alguns pontos longe de casa, para continuar firme e forte nessa briga contra a ZR, Osmar. Obrigado, Monique Vilela. Protesto da torcida. Já já o Irapitão e o Marcelo falam sobre isso, do momento do Atlético. O momento do Atlético não é bom, né? O Atlético agora, pelo menos, teve um bom tempo para treinar, para jogar contra o Corinthians, que se o Atlético está tentando fugir da ZR, o Corinthians está tentando sair dela. E como um detalhe, né? Pela sequência de jogos, Osmar, se a equipe do Atlético perde para o Corinthians e perde para o Fluminense, fatalmente ele vai jogar contra o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Pela pontuação, né? Ele tem 30, os dois. Ele tem 31. Se ele perde o Fluminense, ele fica para trás do Fluminense, o Fluminense supera, né? Se o Corinthians vence o jogo, ele supera o Atlético. Então, é fundamental para o Atlético pontuar, né? Pode até ser empate para pelo menos segurar o adversário para trás, mas jogos dificílimos estes que o Atlético tem contra o Corinthians na quinta-feira e daí na terça-feira da próxima semana diante da equipe do Fluminense. E o interessante que o Capitão falou é isso, né? É que o Atlético depende só dele, porque pode segurar o Corinthians e pode segurar o Fluminense. E perdendo os 2 jogos, isso é matemático, não depende mais de ninguém, já estará na zona de rebaixamento. Independente dos outros resultados. O Atlético já entra por si, pelas suas forças ou pelas suas fraquezas. Ou seja, já entra, então, pressionado. Então, entra pressionado e eu não consigo entender, Osmar. Na semana passada, a gente falava sobre o Lúcio Gonzalez, que eu não entendi na entrevista dele perguntado sobre isso. Lembra? O Lúcio disse, não, eu não falo sobre isso, não imagino, não sei o quê e tal. Não vejo como perigo de zona de rebaixamento. Está aí o perigo, a gente está falando 2 jogos. 2 jogos diretos. Fora de casa. E dependendo, estou dizendo assim, só se o Atlético não conseguir os resultados desses 2 jogos. Porque se não conseguir já no primeiro, contra o Corinthians, dependendo do que o Vitória também fizer, ele pode, ou o próprio Fluminense, ele já pode entrar na próxima rodada. Então, a gente está falando do que pode acontecer pelo que o Atlético está na proximidade. Agora, o que mais me chama a atenção negativamente é o senhor Paulo Autori vir a público e querer dar lição de moral em como deve falar, como a gente deve se comportar, o que a imprensa pode falar, o que o torcedor pode falar, falar sobre o mundo, falar sobre as belezas da natureza, maravilha, sobre futebol, nada. Sinceramente, não entendi a entrevista do senhor Paulo Autori, porque parece que era um momento que ele estava dando uma palestra e explicando o que ele imagina, o que ele acha lindo no futebol. Lindo, maravilhosa foi a carreira do Paulo Autori como treinador, mas como gestor, continuo dizendo, não vejo um trabalho. Aliás, esse ano ele fracassou por onde passou. Pois é, eu na entrevista coletiva dele, Marcelo, por exemplo, ele não falou nomes, mas deu a impressão, por isso que eu não gosto, Marcelo, eu gosto quando o cara vai dar uma entrevista, ele ser assim, ó,
eu não estou criticando se foi longa ou se não foi curta, enfim. Mas eu gosto quando a pessoa fala, não deixa nas entrevistas, fala o que é. Sabe por quê, Marcelo? Por exemplo, se não você interpreta de uma maneira, você abre margem para eles dizer, não, mãe, não foi isso que eu disse. Agora, se eu for fazer uma entrevista com você, você fala, sabe, é preto no branco, não precisa dar volta, fala o que é. Aí não tem margem para ele. Essa é uma maneira que muita gente utiliza porque fica mais fácil. E convenhamos, porque, né? Na entrevista dele, o que eu entendi? Eu entendi que ele pegou no pé do Zapelli, eu entendi que ele não gosta de muitos estrangeiros no time. Deixou claro isso. Deixou claro. Eu claro. entendi que ele pegou no pé do Mastriani, né? Ou tô errado? Então, mas é aí, que outra coisa nominar que é complicado para o gestor. Mas então não fala. Então não fala. Então não fala. Pois é, mas daí a gente critica que não vem a público, que não tem entrevista. E assim, não, mas é uma saída. Mas para falar o que ele falou, eu acho que para mim não acrescentou em nada. Agora, eu acho bastante coisa. complicado você nominar. Não, mas porque aí bem. só se você já tem uma negociação, se você sabe que vai afastar. Mas então não dá indireta, né? Não, é indireta. Não dá indireta. Por exemplo, nós estamos supondo que ele falou do Zapelli. O Zapelli não colocaram faca no pescoço e ninguém vai vir para cá. É. A crítica do Autori, quando vem diretamente ao presidente Mário Celso Petralha, que, aliás, gosta muito do trabalho do Autori. Mas ele tomou crítica diretamente. Porque quando você não fala dos jogadores, mas fala do que aconteceu de forma errada, e fala que quando ele saiu do Atlético, inclusive, ele disse para parar de trazer estrangeiro, ele está falando diretamente para o presidente. Como é que está internamente isso, então? Eu achei esquisito, viu? E outra coisa, por isso que eu digo, e quando fica nas entrelinhas a interpretação de cada um, eu interpretei que ele achou que o Mastriano não tinha ali um sistema de jogo, tal, que era o jogo CAP que teve lá atrás, e aí o Mastriano foi embora. O Mastriano, desculpa, o Varini. Deu uma impressão para mim, na coletiva, de que ele não gostava muito do Varini. Não, mas isso é certeza, isso é claro, isso é muito claro, por informações de bastidores, que o trabalho não era dentro daquilo que se imaginava. Agora, o erro não é falar que o trabalho do Varini não era bom. O erro é você trazer um profissional como o Varini para o momento do Atlético. Perfeito. Né? Se você vai trazer um treinador em início de carreira, um treinador inexperiente, um treinador que ainda está, digamos assim, até conhecendo o futebol brasileiro, por mais que já tivesse trabalhado no Cruzeiro na condição de auxiliar técnico, você não pode dar a ele a responsabilidade de comandar um Atlético naquele momento onde o Atlético tinha a Copa do Brasil, tinha a Sul-Americana e tinha Campeonato Brasileiro, com jogos dificílimos pela frente. E em termos de experiência, Osmar, o Lúcio tem menos experiência ainda que o Varini como treinador. Tem uma história belíssima como jogador. Então, o que me parece é que tem muita gente fora de função. O Paulo Autori, que é um baita treinador, hoje é gestor e não está comandando bem o grupo. E, em compensação, foi um baita jogador o Lúcio, mas eu imagino que o Lúcio, como treinador hoje, é o que o Capitão falou do Varini, serve para o Lúcio, apesar da bela história do Lúcio, ele não tem experiência para pegar um rojão como esse numa reta final de campeonato. E só conhecer o clube não adianta. Exatamente. Tem que ter repertório, no meu modo de ver. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.